Olá, muito bem-vindos a mais um comentário semanal da nossa série Weekly Thoughts, o espaço reservado aos pensamentos em voz alta, com temas que fazem parte da atualidade do país, do mundo e que merecem aqui uma reflexão dos nossos embaixadores, conselheiros e também os membros da nossa Brands Community. Neste episódio voltamos a contar com o contributo de David Lopes, agora na qualidade de vice-presidente da nossa Brands Community. David, muito obrigada por te juntar-se a nós. Muito obrigado também pelo convite. É um prazer estar sempre à fala contigo e a partilhar alguns dos temas mais importantes da nossa atualidade, ligada também ao desenvolvimento das nossas marcas. É verdade. David, estamos aqui num mês muito particular em termos de efemérides, falávamos em off os dois há pouco, não só estamos aqui com o calendário da Páscoa, o calendário religioso, que normalmente por esta altura se celebra então a Páscoa, mas também o mês em que se já celebra o 25 de Abril e já com um pé nos 50 anos da democracia. E eu pego neste contexto para falarmos aqui de um outro tema e fazermos uma reflexão, e desafiei-te a fazer essa reflexão sobre a diversidade e a inclusão. Esta é, sem dúvida, uma visão que se impõe na gestão de pessoas, nas organizações. Nunca se falou tanto da importância de incluir esta dimensão da diversidade e da inclusão na gestão dos recursos humanos nas empresas. Mas isto tem que ser uma realidade, não é, David? Não pode ser só uma teoria. Pois não pode. E eu diria que, da mesma forma que as políticas de sustentabilidade não o podem ser, e o greenwashing é alguma coisa que nós nos confrontamos por vezes quando empresas implementam, em boa verdade, políticas que na realidade não existem ou não têm impacto no planeta. Da mesma forma, as questões da diversidade, acrescentaria da igualdade e da inclusão são hoje temas que as empresas com as melhores práticas na área dos recursos humanos e no desenvolvimento de talento, da retenção e de captação de talento, não podem ignorar e não podem não aprofundar. E, portanto, há poucos dias tivemos uma ação de formação em parceria com a Brands Community e falávamos de muitos exemplos de como é que esta diversidade, a igualdade e a inclusão, este DEI, chega às empresas com muita força. E falávamos de alguns exemplos muito interessantes. E eu permito-me aqui falar de um, porque ele ilustra de uma forma muito visual aquilo que nós, do ponto de vista corporate para as empresas, temos que transportar esses valores, esse espírito. E falava do exemplo da Orquestra de Salzburg, como uma das que mais tarde adotou o teste cego na escolha dos músicos que iam compor a sua orquestra. Essa chegada tardia a este tema da diversidade, da igualdade e da inclusão chegou em 1977 e durante muitas dezenas de anos, em alguns casos centenas de anos, a maior parte das orquestras pelo mundo todo eram compostas exclusivamente por homens. E também era quase hereditário, era de pais para filhos ou era entre familiares, mas portanto era um círculo fechado. E a partir de determinado momento, a escolha dos melhores músicos para as grandes orquestras em todo o mundo passou a fazer-se naquilo que nós chamamos o teste cego, atrás da cortina. O júri está sentado na plateia, a cortina do palco está fechada. Se for uma senhora, é convidada a tirar os sapatos ou os saltos altos para que o seu andar no palco não denuncie o seu género. E aquilo que o júri ouve é o talento, é a qualidade do instrumentista. E escolhe assim. Ora, transportando isto para o mundo das empresas, nós vemos aqui, nem sempre, obviamente, em todas as funções, poderíamos aplicar, mas os princípios estão lá. É o princípio de que não somos todos iguais, mas temos todos o direito a uma igualdade de oportunidades. E, portanto, as empresas, começa-se a perceber que as empresas, quanto mais diversidade, quanto mais equidade, quanto mais inclusivas forem, mais produtivas, mais felizes podem tornar os seus
colaboradores. E colaboradores felizes, por definição, ouvimos-lo dizer, e não é um lugar comum, fazem produtos felizes, serviços felizes, fazem de facto, criam, obviamente, do ponto de vista de sucesso empresarial, de valor de marca, acrescentam. E, portanto, estamos num momento em que começamos a implementar nas empresas sistemas de avaliação da diversidade, da igualdade e da inclusão. E, portanto, não pode ser um nice to have, tem que ser realmente alguma coisa que permita que as empresas consigam medir as suas políticas. Primeiro, defini-las, implementá-las e depois medi-las. Eu também e falas de uma formação que nós tivemos, é verdade, com a nossa Brands Community, que vai continuar em parceria com o ISEG, e portanto deixamos já aqui também uma deixa para quem estiver interessado em acompanhar esta formação, para o fazer através de uma consulta também às plataformas da Brands Community. Mas, David, a verdade é que quando se fala nesta diversidade e nesta inclusão, fala-se muito em inovação. Esta é uma dimensão muito importante para a inovação nas empresas. Absolutamente. Absolutamente não é questão. E até de uma forma assim muito simplista, se nós temos 20 pessoas numa organização que pensam todas da mesma forma, não precisamos de tantas pessoas assim, não é? Podemos reduzir. O que nós precisamos realmente é de interdisciplinaridade nas discussões, obviamente de muita competência técnica, de muita qualificação, mas de muita diversidade. E, portanto, quando falamos de diversidade, às vezes há sempre a tendência de pensarmos entre homens e mulheres, com certeza, absolutamente, faz parte da diversidade, mas vamos muito além disso. Podemos estar a falar de questões de percursos académicos não tradicionais e, portanto, as empresas poderem imaginar e contratar talentos na área das ciências sociais, por exemplo, empresas que muitas vezes são vistas como produtoras de serviços e de produtos com faces visíveis, físicas, e dizer assim até que ponto um historiador ou um filósofo pode trazer valor acrescentado a uma organização imenso, diria eu, imenso. E, portanto, pessoas a pensar de forma diferente não são contra forças interiores. São pessoas que vão enriquecer a discussão e vão trazer perspectivas, experiências de vida, experiências teóricas e práticas que vão enriquecer. É a chamada, que eu gosto muito da expressão, inteligência coletiva. E quando transportamos isso também para a questão da deficiência, por exemplo, e que eu lhe chamaria da eficiência, a possibilidade de integrarmos não porque a nossa consciência social nos exige, porque nos exige também, mas porque vamos ter dentro da nossa organização pessoas que nos vão ajudar a olhar para áreas que nós nunca olhámos no passado. E para o mundo com outros olhos, não é? Para o mundo com outros olhos. E vamos nos sentir muito mais motivados para encontrar soluções que sejam socialmente mais abrangentes, socialmente mais impactantes. Uma organização que tem a capacidade de abrir as portas a muitas formas de deficiência é uma organização que está a transmitir um posicionamento de grande sensibilidade social e que seguramente será, e não fará, na minha opinião, não será por essa razão que o deverá fazer, mas será com certeza considerada uma marca com mais valor, ou com mais valores. E, portanto, há aqui uma capacidade que as organizações têm que incluir na sua política de desenvolvimento de recursos humanos, de talento, como dizia no início, de retenção e de captação de talento, que tem a ver com essa capacidade. Agora, não pode ser só, obviamente, um conjunto de intenções. Temos que ter capacidade de, uma vez mais, identificar quais é que são os indicadores que nos permitam criar a correlação entre a política que eu implemento quando sou mais diverso,
quando promovo a igualdade e a inclusão no output do meu trabalho, no output das equipas que comigo funcionam, no valor das marcas, na forma como a marca é percebida, entendida e lida pelo mercado e pelos seus consumidores. Eu disse, não tenho qualquer espécie de dúvida, que é o caminho. Uhum. Passando aqui do micro para o macro, perdoa-me, mas é um output também muito importante para a sociedade, inclusivamente, e para a evolução do próprio país, porque quando nós nos debatemos no contexto atual, com uma guerra na Europa, com a forma como esta guerra se processa, com países que estão em eleições, onde se está aqui com, enfim, visões políticas muito diferentes e assustadoras, no caso de uma extrema-direita, por exemplo, que sabemos que em França poderá. Portanto, as organizações aqui também são importantes, não é? Nestes seus ambientes, nestes seus ecossistemas, para criar esta sociedade mais diversa, que respeita a diversidade, que não. Estou errada, estou certa, isto só para nós terminarmos aqui, porque lá está, o exemplo começa em casa, não é? Dizemos, o exemplo começa nas organizações e depois irá estender-se a toda a sociedade, não é? Dois tópicos que emergem daquilo que acabaste de dizer. Em primeiro lugar, esta questão da diversidade, da igualdade e da inclusão, ela nasce na sociedade, nasce nos grupos civis, nasce nos movimentos de pessoas que consideram que é no próprio sistema democrático e político que esta diversidade, igualdade e inclusão tem que ser garantida. E as empresas estão a ir captar estes princípios e estes valores à própria sociedade. E essa é uma parte muito interessante de entender. E ligá-la, de facto, ao momento que estamos a viver é muito relevante e faz muito sentido. Até porque nós temos a tendência de dar como adquirido que a democracia, não é? Este espaço extraordinário que é a Europa. Eu sou um europeísta convicto. Isso não implica que não tenha dúvidas e que não tenha críticas sobre a forma como, por exemplo, a União Europeia atua em certos dossiês e na forma da sua governance. Tenho as minhas ideias, mas podemos criticar, mas não existe nenhum outro espaço no mundo tão democrático como a União Europeia. E, portanto, este caminho que foi feito pelos fundadores da União Europeia, que começou por ser uma ideia de União Europeia económica, percebemos hoje que, para além disso, a importância de sermos uma união de países que comunga de determinados princípios, que defende os direitos e as liberdades dos seus cidadãos, a livre circulação dos seus cidadãos, dos serviços, das mercadorias, que promove programas educativos que permitem que estudantes de diversos países estudem noutros países e se enriqueçam e se apetrechem com armas de conhecimento que vão ser absolutamente fundamentais para o seu futuro, mostra que esta batalha é uma batalha de todos os dias e não podemos dá-la como adquirida. Estamos a ver que não era adquirida. E, portanto, a democracia tem que ser uma luta de todos os dias e temos que a conquistar todos os dias. Não podemos, não é uma questão ideológica, é uma questão da forma como olhamos o futuro, é uma questão da forma como queremos construir uma sociedade de pessoas felizes, é no fundo aquilo que queremos deixar aos nossos filhos e aos nossos netos. E eu diria que para os nossos filhos e para os nossos netos nós queremos o melhor. Então temos que atuar em consonância com isso. David, para terminar, muito obrigada por esta reflexão. É sempre muito bom ter-te aqui, ouvir-te, os teus pensamentos que nos ajudam a pensar, David, é verdade. E eu fico muito contente cada vez que tens disponibilidade e consegues estar aqui connosco neste espaço. Marcamos encontro com certeza para breve, mas antes, para despedida, até porque tudo irá correr bem, portanto o nosso pensamento irá ser libertado no dia 23 de Abril, que é um dia também muito especial, não é? Para mim é um dia muito especial, porque como sou um amante da leitura, celebro nesse dia, como a maioria dos amantes dos livros, o Dia Mundial do Livro. E, portanto, o Dia Mundial do Livro acontece 2 dias antes
do dia em que celebramos também a nossa democracia, no dia 25, e portanto eles vão de mãos dadas, seguramente este ano, mais do que nunca, porque estamos a falar de que, em primeiro lugar, são duas datas vizinhas que se vão acompanhar para sempre, no nosso caso português, e portanto os 48 anos da democracia acontecem paralelamente com a celebração do Dia Mundial do Livro. E já que me dás a oportunidade de tocar neste tema, gostaria de deixar uma sugestão também de leitura, que neste caso é uma sugestão de poesia, de uma cantora que escreveu, da Márcia, uma cantora portuguesa que eu aconselho a descobrirem. Não é fácil, não é difícil googlar ou ir ao Spotify e encontrar a nossa Márcia, e que publicou um livro de poemas maravilhoso chamado As Estradas São para Ir. E alguém, há 48 anos atrás, também pensou assim, que as estradas são para ir, e trouxe-nos as estradas da liberdade. E é desta forma que, uma forma alegórica, mas muito, muito sentida, recomendo esta leitura poética numa data tão especial. Obrigada, David, muito obrigada. Mais uma vez, um grande beijinho, tudo a correr bem e até breve, até uma próxima oportunidade para conversarmos. Muito obrigado também. Quanto a si que nos segue, já sabe, tem de ativar as notificações para não perder os nossos pensamentos, ficar a par destas nossas reflexões que estão também disponíveis no Spotify. E nunca é demais agradecer que esteja ligado aos nossos conteúdos de excelência no Empower Brands Channel. Fique bem.